Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, questões da FGV para a primeira fase do concurso de cartórios de Santa Catarina. Então, vou pedir aí aos senhores que tenham em mãos a Constituição. Eu também vou abrir aqui o meu vadimeco. E nós vamos aí resolver os nossos exercícios. Abrir aqui os nossos exercícios. Recapitulando, nós estamos a tratar da organização dos poderes, falamos do poder legislativo, encerramos a temática pertinente ao poder legislativo. Então, a partir do artigo 44 do Congresso Nacional, atribuições do Congresso Nacional, artigo 48, competência exclusiva do Congresso Nacional, 49, Câmara dos Deputados, competência privativa da Câmara, 51, competência privativa do Senado, 52. Falamos também sobre o Estatuto dos Congressistas, resolvemos aí exercícios pertinentes ao Estatuto dos Congressistas. Falamos sobre as reuniões, comissões e processo legislativo e a fiscalização contábil, orçamentária e financeira. Agora, nós vamos tratar das disposições pertinentes ao capítulo 2, do presidente, do Poder Executivo, iniciando-se com a seção 1 do presidente e do vice-presidente da República. Seção 2, das atribuições do presidente da República, compete privativamente ao presidente da República, e da responsabilidade do presidente da República, 85, dos ministros de Estado, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Vamos então adiante. O senhor já tem em mãos aí o bloco de exercícios. Vamos. Primeiro, o presidente da República delegou ao ministro de Estado da pasta WW a competência para editar um decreto visando a extinção de cargos públicos, quando vagos, à luz da sistemática constitucional e da competência atribuída ao STF e ao STJ para o julgamento de mandados de segurança, é correto afirmar que essa decisão foi regular ou irregular. Primeiro, nós temos que ver aqui, no artigo 84, quais são as competências privativas do presidente da República. Então, vamos lá. Seção 2 das atribuições do presidente da República. Artigo 84. Estão acompanhando aí, por favor. Artigo 84. Compete privativamente ao PR. Compete privativamente ao PR. Compete privativamente ao PR. E aí nós temos as competências que são elencadas do 1 ao 27. Do 1 até o 27. Ótimo. Então, nós temos essas competências. E aí nós temos o parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º. Quais são elas? Esse aqui é extremamente importante, esse inciso. É o do decreto autônomo. Então, vamos marcar aqui, vamos marcar aqui no parágrafo único os incisos a que ele se refere. Parágrafo único. Então, ele se refere ao 6º. O que pode o presidente dispor mediante decreto? Então, nós vamos ter um decreto. O nome desse decreto é um decreto autônomo, né? Porque ele não suporta uma lei, mas ele está a fundamentação de validade, a fundamentação jurídica, o fundamento de validade desse decreto não é a lei, é a Constituição, e por isso ele é autônomo, e cabe contra ele, inclusive, controle de constitucionalidade, porque os decretos, nós sabemos, né, não caberia controle de constitucionalidade, mas sim controle de legalidade. Então, vamos lá. A organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa. Então, vamos lá.
o presidente ele pode, mediante um decreto, dispor organização, funcionamento da administração pública federal, desde que não se tenha aumento de despesa, não pode ter aumento de despesa, e também não pode haver criação e extinção de órgãos. Criação e extinção de órgãos públicos. Então, não pode ter nem aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos. Esse é o primeiro ponto. O que ainda pode o presidente dispor mediante decreto? Extinção de funções ou cargos públicos. Extinção de funções ou cargos públicos. Funções, extinção de cargos públicos. Aí, funções, desde que estejam também, no meu entendimento, essas funções vagas. Funções vagas e cargos públicos, ambos vagos. Quando vagos? Ótimo. Então, o presidente pode, mediante decreto, dispor organização e funcionamento da administração federal, desde que não se tenha aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos. E ele também pode dispor sobre a extinção de funções e de cargos públicos. Extinção cargos públicos vagos. Vamos ainda no parágrafo único. 12. Decreto autônomo. 12. Conceder indulto e comutar pena com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 12. Conceder indulto, comutar pena. Conceder indulto, comutar pena. 12. Com audiência dos órgãos. Audiência órgãos. 25. Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Prover, extinguir cargos públicos, forma lei. Prover e extinguir cargos públicos, forma lei. E por que esses são importantes? Porque o presidente ele poderá, nos termos do parágrafo único, delegar essas atribuições. Quais seriam essas? Estas e estas. Primeira parte, prover. O PR pode delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, no inciso 12º e no inciso 25, primeira parte. Então, o PR ele vai delegar essas funções a quem? Aos ministros de Estado, continuamos, ao PGR ou AGU, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Obedecerão limites. Então, obedecerão limites. Então, esse artigo é simples, nós temos que organizá-lo. O presidente da República ele tem algumas competências privativas. Essas competências privativas elas são elencadas no artigo 84, no inciso 1,
ao 27. O parágrafo único, ele vem dizer que, dentre essas competências que estão elencadas, algumas delas podem ser delegadas a ministros de Estado, a PGR ou a AGU. E eles obedecerão os limites traçados nessa delegação. E quais seriam? As competências esculpidas no inciso 6º, aquelas competências, melhor dizendo, que dispõem que o presidente pode dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal e extinção de funções e cargos públicos, conceder indulto, comutar pena e prover cargos públicos na forma da lei. Essas competências, o PR, então, poderá delegá-las aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU. Então, voltamos aqui à nossa questão primeira. O presidente da República, ele delegou ao ministro de Estado a competência para editar decreto visando a extinção de cargos públicos, quando vagos. Ele pode, constitucionalmente, agir dessa maneira? Delegar essa atribuição? Pode. Fato correto. À luz da sistemática constitucional e da competência atribuída ao STF e ao STJ, para julgamento de mandados de segurança, é correto afirmar que a delegação foi irregular, considerando que a matéria era insuscetível de delegação, isso é falso. Regular, considerando que a matéria era suscetível de delegação e os mandados de segurança impetrados contra atos do ministro são julgados pelo STJ. E isso é verdade. E o que nos diz isso é o artigo 105, inciso 1, que inclusive nós já mencionamos aqui em outro momento, no nosso curso. Compete ao STJ processar e julgar nos crimes comuns os governadores e nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do DF, os membros dos tribunais de contas dos estados e do DF, os dos tribunais regionais federais, compete processar e julgar os mandados de segurança é o B, não é o A, é o B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, do comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Ótimo. Então, 84 e 105.1b. Irregular, falso porque é regular. E não são julgados pelo STF, são pelo STJ. Regular, considerando que a extinção de cargos vagos isso é falso. A extinção, não. A extinção dos cargos públicos, se vagos, ela é privativa do PR. Não posso dizer que já é. Isso é falso. Não é isso que ele fala? Já é. Não, é isso que essa expressão está em desacordo com o texto constitucional. Irregular, considerando que os cargos... Não. Absolutamente também não procede. 2. Maria, recém-possada... Professor. Pois não. Professor. Pois não. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor com relação ao parágrafo único, que ele diz assim: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6º, né, 12 e 25. Aí diz primeira parte. Primeira parte do 25. Será que, no caso, aos ministros, pode ser delegado a questão de prover? Ele só pode delegar o provimento, né? E não pode delegar a extinção. Ah, sim. Ele só pode delegar. Por isso, né? Pode ser uma pegadinha, né? Ah, sim. Ele mencionou aqui. Ah, olha só, muito obrigado. É porque, de fato, a extinção de cargos já é de competência, isso é falso. Isso, inclusive, não pode ser delegado. Muito obrigado por você completar aí a minha explanação. Não é delegável e, portanto, é competência privativa do presidente. Então, a letra D, isso é absolutamente falso. Os cargos vagos, eles podem ser extintos por decreto se estiverem vagos. E os mandados de segurança são julgados pelo STJ, está fácil.
é verdade também a letra E. Ó, todo o sexto, todo o 12º e o 25º, a primeira parte pode ser delegado pelo PR aos ministros de Estado, ao PGR e ao AGU. Eu vou para isso. Questão 2. Maria, ela é recém-impossada ministra de Estado, foi informada por um assessor próximo que lhe competiria expedir instruções para a execução das leis, exercer a coordenação dos órgãos e entidades da indireta e nomear os membros do Conselho da República. Ó, eu já vou lhes adiantar que, sim, expedir instruções para a execução das leis está correto. Compete, sim, aos ministros. 2, exercer a coordenação dos órgãos e entidades da indireta também. Agora, nomear os membros do Conselho da República é competência privativa do presidente da República. Então, vamos lá. Vou pedir aqui para que vocês tenham em mãos o artigo 87, que trata dos ministros de Estado. Os ministros de Estado, eles serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. E os ministros, eles podem ser tanto naturalizados, quanto natos, quanto naturalizados, né? Exceto o ministro de Estado da Defesa, que deve ser nato. Escolha e nomeação pelo presidente da República. Ter mais de 21 anos, portanto, e no exercício dos direitos políticos. O que ele tem, aqui a ele é atribuído por disposição constitucional. O parágrafo único nos revela, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, a coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Expedir instruções para a execução das leis. Exato, já é a primeira assertiva. Com fulcro no 87, parágrafo único 2. Apresentar ao presidente da República relatório anual da sua gestão no Ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. O 2, exercer a coordenação, orientação, coordenação, supervisão dos órgãos da entidade e entidades da administração federal, na área de sua competência. O inciso 1 fundamenta a segunda assertiva. Ótimo. Nomear os membros do Conselho da República. Nós temos aqui no 84, 17. Nomear os membros do Conselho da República como competência privativa do presidente da República. Portanto, apenas a referida em 3 não deve ser exercida pelo ministro de Estado, pois é privativa do presidente da República. Professor. Pois não. Eu fiquei só para... Obrigado. Questão 3. Determinado ministro de Estado recebeu expediente administrativo contendo minuta de decreto de sua área específica de atuação que o presidente da República pretendia editar com a maior rapidez possível. Após analisar a minuta de decreto, o Ministério de Estado informou que não iria referendar o seu conteúdo por considerá-lo prejudicial ao interesse público. À luz da narrativa acima e da forma estabelecida pela sistemática constitucional, é correto afirmar que a ausência do referendo do ministro de Estado... o que nós temos no 87? Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, exceto, não pode ser o ministro de Estado naturalizado. O ministro de Estado não pode ser brasileiro naturalizado. Ele deve ser obrigatoriamente nato. Mais de 21 anos, está no exercício dos direitos políticos. E compete
1, 2, 3, 4. Exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Apresentar ao PR relatório anual de sua gestão. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo PR. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Por isso que o presidente não pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de órgãos. Se lembram que ele não pode, nem quando há aumento de despesa. Nesse caso, no artigo 88, ele diz que criação e extinção de ministérios e órgãos é lei. À luz da narrativa acima e da forma estabelecida pela sistemática constitucional, é correto afirmar que a ausência de referendo do ministro de Estado não configura vício formal falso, configura sim. Porque não há previsão de referendo falso, assim no inciso 1, 87. É o certo, pois os atos do presidente da República são referendados pelo povo? Não faz o menor sentido isso. Configura vício formal, já que previsto na ordem constitucional. Inciso 1. Não há que se falar em minuta a Conselho de Ministros e também vício formal apenas em matéria tributária. Não. 3, letra C, com fundamento no 87, inciso 1. 4. Em relação ao presidente, da República e suas atribuições constitucionais, assinale V para a afirmativa verdadeira e falsa para a falsa, e F para a falsa. No caso de infrações penais comuns, admitida a acusação contra o presidente por 2/3 do Congresso Nacional, já vi que isso é falso, porque nós vimos as competências privativas da Câmara, lá no 51, inciso 1, 2/3 da Câmara, 2/3 da Câmara, não é? Não é Congresso Nacional. Falso. Será ele submetido ao julgamento perante o STF? Não. Perante o Senado, que é o 52. O julgamento é perante o Senado. Vamos lá. Inciso 1. Processar e julgar o presidente da República e o vice nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. E esse julgamento do STF será encabeçado aí pelo presidente do STF. Questão primeira é falsa. 2. Compete ao presidente da República a escolha dos ministros. Compete ao presidente da República a escolha dos ministros do Tribunal de Contas. Dos ministros do Tribunal de Contas? Dos ministros, todos os ministros? Falso, falso. Vamos lá no 73. Ele sim, ele escolhe os ministros do Tribunal de Contas. Vamos lá no 73, já falamos sobre esse artigo aqui na fiscalização contábil, orçamentária e financeira. Seção 9ª. O Tribunal de Contas, integrado por 9 ministros, tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo o que couber as atribuições previstas no artigo 96. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam alguns requisitos, e eles serão escolhidos, nos termos do parágrafo 2º, da seguinte forma: 1/3 é pelo PR, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, 2/3 pelo Congresso Nacional. Portanto, essa assertiva segunda, ela está eivada de incorreção, porque isso não é verdade. Porque os ministros do Tribunal de Contas, eles são escolhidos 1/3 pelo presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. Ótimo, falso também. O presidente da República pode alterar a estrutura e extinguir órgãos públicos desde que não haja aumento de despesa? Absolutamente falso. Acabamos de ver o artigo 84, inciso 6º, do decreto autônomo. Ele pode organizar o funcionamento da administração pública federal, desde que não haja aumento de despesa, menos e também não haja extinção de órgãos públicos. Por quê? Não é isso que diz?
criação ou extinção de órgãos públicos. Porque o artigo 88 ele diz que criação e extinção de órgãos é assunto que será tratado por lei. Lei disporá. Lei disporá. Ótimo. Então, falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Sempre muita atenção no sexto do 84, é muito recorrente e precisamos estar com ele aí na ponta da língua. Organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A extinção de funções ou cargos, se vagos. Aí tudo bem. Então, logo, questão 5. Então, logo foi noticiado o falecimento de um ministro do STF, o presidente da República recebeu o comunicado exarado por associação de classe de que, escolhido o candidato pela Câmara dos Deputados e aprovado o nome pelo Senado Federal, ele seria nomeado pelo presidente da República. Então, o presidente da República recebeu o comunicado exarado por associação de classe de que, escolhido o candidato pela Câmara dos Deputados e aprovado o nome pelo Senado, ele seria nomeado pelo presidente da República. E aí, à luz da sistemática constitucional, esse procedimento está errado por quê? A escolha e a nomeação competem ao presidente da República, enquanto a aprovação cabe ao Senado Federal. Perfeito, é isso mesmo. 84, 14. 84, 14. Nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do STF. O ministro, então, ele é sabatinado. Ele é indicado pelo presidente, ele é sabatinado pelo STF e ele é nomeado pelo presidente. Ótimo. É isso mesmo. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do STF, dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o PGR, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Então, vamos lá. Ministros do STF. Ministros do STF. Ministros do STF. Ministros, tribunais superiores. Ministros do STF, ministro dos tribunais superiores. Governadores de territórios. Governadores de territórios. Governadores de territórios. PGR. Presidente do Banco Central, diretores do Banco Central. Presidente, diretores, Banco Central. Presidente, diretores do Banco Central. Outros servidores em lei. Outros servidores em lei. Nós vamos ter a aprovação Senado. Em seguida, nós teremos nomeação pelo PR. Então, essas figuras sempre. Antes, nós vamos ter aqui, então, a indicação do PR. O PR indica o ministro do STF, o ministro dos tribunais superiores, governadores de territórios, PGR, presidentes, diretores, outros servidores. Há uma sabatina perante o Senado
dos ministros do STF, ministros dos tribunais superiores, governadores de territórios, PGR, presidente, diretores, outros servidores em lei. E, por fim, eles são nomeados pelo PR. Ok? Ótimo. A escolha e nomeação compete ao presidente da República, enquanto a aprovação cabe ao Senado Federal. Correta. A resposta assertiva, a letra A. A letra B, nomeação ao Senado Federal, está falso. Aprovação da Câmara dos Deputados na letra C, absolutamente incorreto. Letra D, escolha e aprovação do Senado Federal e nomeação PR, falso. A escolha compete ao presidente, enquanto a aprovação e nomeação, falso. Indicação PR, aprovação Senado, nomeação PR. 5, letra A. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte, tá bom? Continuamos aqui. O nosso colega Renato, nosso amigo, ele teve uma consideração relevante. Então, nós vamos voltar aqui para a questão 4. Por quê? Nós temos aqui, no caso de infrações penais comuns, admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 do Congresso Nacional, será ele submetido a julgamento perante o STF. A admissibilidade tanto vale para o crime comum como para o crime de responsabilidade. Então, nós temos sempre que conciliar o 51, inciso 1, compete à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o PR e o vice e os ministros de Estado. Então, a admissibilidade, a autorização para a instauração do processo, e aí ele não falou se é penal, ou se é comum, ou crime de responsabilidade, porque ambos é imprescindível haver a autorização da Câmara dos Deputados. Agora, havendo essa autorização, os trâmites serão distintos a se tratar de crime comum ou a se tratar de crime por responsabilidade. E aí eu resolvi fazer esse quadro, que é o que nós vamos precisar para analisar a questão 9, mas também ele é importante para analisar a questão 4, a primeira assertiva. Depois, vamos pensar aqui um crime comum. Como funciona? Vai ser feita a denúncia ou pelo PGR. Não, a denúncia é sempre pelo PGR. Vai haver uma denúncia pelo PGR ou uma queixa, que é feita, que é apresentada pelo ofendido ou querelado, né? Ofendido, querelado. O juízo de admissibilidade vai haver, como também o há no crime por responsabilidade, no crime de responsabilidade. E essa Câmara vai admitir, essa casa, a Câmara dos Deputados, irá admitir por 2/3, ou então ela vai rejeitar. E se ela rejeita, ela vai arquivar aquela denúncia, aquela queixa. Estamos a tratar de crime comum. Foi admitido 2/3. Então, teremos agora a manifestação do STF, que virá a se pronunciar a respeito, novamente, do juízo de admissibilidade. STF, novo juízo de admissibilidade. Ele irá admitir ou então ele irá rejeitar. E nós sabemos disso porque o 86, parágrafo 1º, diz que nas penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Então, isso nos leva a concluir que o STF ele faz sim um juízo de admissibilidade. Isso é importante porque isso já difere um pouco aqui no crime de responsabilidade. Depois da Câmara, o processo ele vai no crime de responsabilidade, para o Senado, não para o STF. E o Senado não se manifesta a respeito do juízo de admissibilidade. Não. Ok, continuamos. Ele vai ser afastado, então, por 180 dias. Ficou afastado por 180 dias. Fim dos 180 dias, cessa-se o afastamento. O processo continua, todavia. E aí,
vai haver, como é crime comum, uma decisão do STF. Essa decisão pode ser uma condenação, que se dará através de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ou então a absolvição. E, enquanto não houver essa sentença, ele não está sujeito à prisão. Ótimo. Perfeito. E o crime de responsabilidade? Vai haver a denúncia do PGR ou requerimento do cidadão. Câmara dos Deputados, admissibilidade? Sim. 51, inciso 1. Admissibilidade, juízo de admissibilidade. 86, parágrafo 1º, 2. Vai haver admissibilidade. Ou a admissão ou a rejeição. Passo segundo, o Senado Federal não faz juízo de admissibilidade. Instaura-se o processo no STF. Admite-se, instaura-se perante aqui é a instauração. Esse ponto 3 é o ponto da instauração. O comum é no STF. O de responsabilidade é perante o Senado, porque é político. Adiante. Foi instaurado o processo. E aí nós temos que observar as regras do 52, parágrafo único. Voltamos lá para o 52, parágrafo único. O presidente do STF funcionará como presidente desse julgamento perante o Senado. E ele limita-se à condenação, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos. Então, será presidido pelo STF, vai haver a condenação, sim, que será proferida por 2/3 dos votos dos ministros do STF. Primeira parte, né? Na verdade, isso. Ele vai se limitar à condenação. É melhor dizendo isso. É por isso que eu coloquei primeira parte. Limitando-se à condenação. E essa condenação será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. E aí a condenação será o quê? Nós vamos falar adiante. Voltamos lá para o parágrafo 2º. Durante 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessa o afastamento do presidente da República, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Esse parágrafo 2º, olha que interessante, ele se presta aos dois. Por quê? Porque ele é um parágrafo pertinente ao artigo 86. O artigo 86, ele diz infrações penais comuns, crimes de responsabilidade. Essa é a interpretação consentânea com os dizeres constitucionais. Então, vai ser presidido pelo STF e limita-se à condenação. É porque o 5, ele é concomitante, ele não tem um aspecto temporal, primeiro um e o outro. Não. Foi havendo a instauração do processo perante o STF, nós já temos a suspensão, o afastamento do presidente, pela leitura do parágrafo 2º. O afastamento do presidente pelo parágrafo 2º. Tanto é que a Dilma, naquele processo de impeachment, ela teve a análise que foi televisionado, né? Todo mundo assistiu, isso foi em 2016, da admissibilidade pela Câmara dos Deputados. 2/3 de 513 deputados, que era 260 e alguma coisa, se não me engano. Se lembra disso? Ótimo. Depois disso, ela ainda continuou um tempo ali exercendo suas funções. Eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante, mas isso foi rápido, esse prazo de 180 dias. Ela foi julgada logo em seguida. Mas se não tivesse havido julgamento pelo STF, presidido pelo ministro do Supremo, pelo presidente do STF, se não houvesse o julgamento pelo Senado, presidido pelo
presidente do STF, após 180 dias cessaria o afastamento dela. Será condenado ou será absolvido. E será condenado por quanto? 2/3 dos senadores. É o mesmo quórum da admissão na Câmara, a condenação do crime de responsabilidade. Isso foi logo após, não me lembro exatamente a data, mas não foi demorado, foi rápido. E a questão toda que havia ali naquele momento é que não se sabia se eles conseguiriam a instauração na Câmara, mas no Senado ela já tinha perdido. Eles computaram lá, no Senado ela já tinha perdido. Tanto é que quando houve admissibilidade, ela, enfim, claro, ela se manifestou perante o Senado, mas ali eles já não tinham mais expectativas de rever todo o processo, porque os votos do Senado já eram votos contados, né, contra e, portanto, pela condenação, que perda de cargos, que seria perda de cargo, e aí nós voltamos lá para o final do parágrafo único do 54. Não é difícil. Será proferida por 2/3 dos votos a perda do cargo e inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Perda de cargo, que é o que ocorreu, inabilitação para o exercício de função pública. E aqui fizeram um acordo, ela não ficou inabilitada para o exercício das funções públicas. Só mesmo estou enriquecendo um pouco a aula com a história. E depois que houve o vazamento dos áudios da Vaza Jato, nós vimos também que o Temer ele era contra. Esse aspecto eu fiquei até... Porque, para mim, ele era o traidor da pátria. Que queria ali, fez a chapa com o PT, mas, na verdade, só mesmo para tirar o poder da Dilma. Mas depois a gente viu que ele estava com o partido, ele foi contra, ele se manifestou, ele agiu politicamente para que não houvesse isso. Mas também tenho minhas dúvidas, não sei, a gente nunca vai saber a verdade nessa história toda. Voltamos para a questão 4. No caso das infrações penais comuns, que é o que ficou ainda, que deveríamos tratar, sempre, como nos crimes de responsabilidade, você sempre vai ter, sempre haverá o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, comum ou responsabilidade. E se for rejeitado, tudo bem. Se não for rejeitado, ele será admitido com a votação de 2/3. No STF haverá novo juiz de responsabilidade, o que não ocorre no Senado. Com a instauração do processo, vai ser o processo no STF, no Senado, presidido pelo STF, e vai haver uma condenação, né? O afastamento também vale para ambos. Aqui, quando há juízo de admissibilidade. Ali, quando há instauração do processo. A decisão aqui é do STF. A decisão aqui é do Senado, pelo quórum de 2/3. E a decisão é veiculada por uma resolução. E aqui vai condenar perda de cargos, inabilitação por 8 anos, outras sanções, ou então absolver. Então, Renato, nas infrações penais comuns, é admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 do Congresso Nacional. Não é Congresso Nacional, é Câmara. Será ele submetido a julgamento perante o STF? Isso é verdade. Sim. Sim, isso é verdade. Mas o erro dela é dizer Congresso Nacional. Voltamos aqui, então, dando continuidade à questão que nós paramos. Fizemos a questão 7. O presidente, após análise, editou decreto extinguindo. A questão 7 nós fizemos. Ele não pode... ele pode. Eu acho que nós não fizemos. Não, perdão. Nós estamos na 6. Fizemos a 5, foi a última. Fiz aquele quadro, né? Da escolha,
da sabatina, da nomeação. Fiz aquele quadro. Vamos para a questão 6. Um jornal de grande circulação divulgou que João, o presidente da República, teria praticado uma série de condutas ilícitas, tecnicamente consideradas crime de responsabilidade. Ótimo. Então, deve haver admissibilidade pela Câmara por 2/3. Logo, havendo admissibilidade, o processo é instaurado perante o STF, encabeçado pelo ministro do STF, e suspensão por 180 dias. Se findar este prazo de 180 dias sem uma posição, uma manifestação do Senado, estou confundindo, não é responsabilidade, não é perante o STF, é perante o Senado com o presidente ou presidente do STF. Se houver a instauração do processo, o afastamento, fim dos 180 dias, retorna. O julgamento será por voto de 2/3 dos membros do Senado e haverá a condenação ou absolvição. A condenação, perda do cargo, inabilitação, outras sanções. Então, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João, em caso como esse, deve ser processado e julgado pelo STF após a autorização do Senado Federal? Falso. Ele não é julgado, não é crime comum. E não há que se falar em autorização pelo Senado Federal. Letra A, falso. Pelo Senado Federal, após a autorização da Câmara dos Deputados. Perfeito, perfeito. E aí, esse quadro fundamenta essa questão 6. Ficou fácil? Faz um joia, Renato, se tiver certo. Pela Câmara dos Deputados? Não. Falso. Pelo STF? Falso. Pelo Senado? Sim. Após a autorização do STF? Não. Da Câmara. Questão 7. O presidente da República, após a análise de sua assessoria, editou o decreto extinguindo certo quantitativo de cargos. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele pode dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, e ele pode dispor também mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, e ele está extinguindo cargos ou funções que estejam vagos, organizando o setor da administração pública federal. Essa última medida não acarretou aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. João, que vinha se preparando para diversos concursos públicos, sentiu-se prejudicado com o decreto e solicitou que seu advogado procedesse à sua análise. À luz da narrativa e das competências constitucionais do presidente, esculpidas no 84, e do Poder Legislativo, assinale a afirmativa correta. Ambas matérias versadas são de competência do Poder Legislativo. Falso. Absolutamente falso. Decreto autônomo, inciso 6º, do artigo 84. B. O decreto somente poderia ter versado sobre a extinção de cargos públicos vagos, não sobre a organização. Falso. Letra A. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos. Ótimo. Ambas as matérias versadas no decreto são de competência do presidente da República. O presidente editou o decreto extinguindo certo quantitativo de cargos vagos. Extinguir cargo público vago é competência? Sim. Função e cargos se vagos. Organização da administração federal. Letra A. Primeiro letra B e depois letra A. Portanto, letra C correta. O decreto somente poderia ter versado sobre a organização, não sobre a extinção de cargos públicos vagos? Falso. O decreto somente poderia incursionar nas matérias de que tratou se existisse lei de... Falso. Absolutamente decreto autônomo. Estamos juntos? 8. Em relação aos ministros de Estado e aos atos praticados no exercício de suas competências constitucionais, assinale a afirmativa correta. As instruções que eles venham editar não estão sujeitas ao controle concentrado de constitucionalidade? Deixe-me ver aqui, eu fiz umas anotações a respeito dessa questão 8. Instrução normativa, a gente sempre pensa, né? Nós temos um voto aqui, exarado, em 2004, que diz o seguinte, do STF. Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado os atos normativos que são expressões da função normativa cujas espécies compreendem a função regulamentar do Executivo, a função regimental do Judiciário e a função legislativa do Legislativo. Os decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade exercido pelo STF.
O poder legislativo não detém o monopólio da função normativa, mas apenas de uma parcela dela, a função legislativa. Então, sim, a letra A, as instruções normativas, né? As instruções normativas estão, nos termos do STF, sujeitas a controle de constitucionalidade. Não estão constitucionalmente obrigados a referendar atos praticados pelo presidente da República. 87, parágrafo único, nós dissemos que, no inciso 1, referendar os atos e decretos do PR. Letra B, falsa. Letra C, devem ser escolhidos os ministros brasileiros natos maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Ó, não diz isso. Ele diz o quê? Maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Ele disse aqui natos, né? A expressão é natos. É só o da defesa. Ele não fala brasileiros natos. Tanto é que o Guido Mantega, me parece que ele é nascido na Argentina, se não me engano, ou no Uruguai, ou no Paraguai, um desses países, o Guido Mantega. Ele não poderia ser ministro da Defesa, mas ele foi ministro da Economia. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros, natos ou naturalizados. Ótimo. Adiante. A palavra errada é o nato. É o nato. Devem prestar às comissões do Congresso Nacional informações atinentes às suas atribuições. Sempre os ministros, deixa-me ver o fundamento, sempre, isso é verdade. 58, parágrafo 2º, inciso 3. Vamos lá, nós vimos isso, a gente estava tratando das comissões. Vamos lá nas comissões, né? As comissões. Convocar ministros para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Olha como é interessante. O Guedes já foi chamado várias vezes. Não foi? Foi chamado várias vezes. A gente viu isso. Inclusive, né, ele foi chamado, que disseram a ele que ele era muito agressivo com a população e ele era tchutchuco dos bancos. E foi aquela confusão. É ótimo assistir TV, a TV Congresso, TV Senado, né? TV Senado. É ótimo aqui no Brasil, é ótimo. E eles são muito educados, até mesmo para fazer um xingamento daqueles, né? Sua Excelência, e aí fala o xingamento. 8, fundamento 58, 3, parágrafo 2º, 3. Somente devem referendar os projetos de lei e as medidas provisórias assinadas pelo presidente da República. A palavra somente está absolutamente equivocado. 87. O erro está no somente, já que, além dessa atribuição, os ministros de Estado detêm outras arroladas no artigo 87. Mas, enfim. Não sei essa fundamentação. Eu tenho uma colocação. Professor, uma colocação para fazer. Na realidade, até uma dúvida que eu não vou deixar passar, porque eu posso esquecer. Tudo Com bem. relação a... Questão 9. Questão 9. Eurípides pretende candidatar-se a presidente da República e apresenta sua candidatura pelo Partido B, tendo realizado campanha popular com intensa repercussão social. Eurípides pretende candidatar-se a presidente da República e apresenta sua candidatura pelo Partido B, tendo realizado campanha popular com intensa repercussão social. Após campanha de sucesso, obtém maioria absoluta dos votos, sendo eleito no primeiro turno da eleição, tomando posse e cumprindo seu mandato. Apesar do sucesso administrativo de sua gestão, Eurípides foi surpreendido pela denúncia de um cidadão ao Congresso Nacional de que ele cometera crime de responsabilidade. Nesse caso, nos termos da Constituição, deve ocorrer a rejeição liminar da denúncia do cidadão por não ter legitimidade, falso, porque o requerimento do cidadão é hábil a deflagrar esse processo por crime de responsabilidade, como eu informei aos senhores aqui no nosso quadro. Falso, letra A. B. A análise da acusação, se acatada, será examinada em juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Isso é verdade. Por 2/3, sim, isso é verdade. Vamos adiante, ver se as outras... Essa letra B, então, eu marco ela por agora.
A admissibilidade da acusação e o julgamento do mérito pelo STF, falso, é pelo Senado. O acatamento por maioria absoluta da Câmara dos Deputados é 2/3, 2/3 é mais que maioria absoluta, falso. A aceitação da acusação por comissão da Câmara e o processo encaminhado ao Senado, falso, não é comissão, é a Câmara, é a própria Casa. Portanto, nós ficamos com a letra B, questão 9, letra B. Questão 10. Em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República por falta de posse na data fixada, a Constituição Federal determina que assumirá a presidência da República. Aí essa é muito fácil. O presidente da Câmara dos Deputados. Vamos lá ver aqui onde nós temos isso aqui no artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF. E o do STF. E o do STF. 10.